A palavra do Senhor nesse dia fica em Gênesis capítulo 19, versículo 29, que diz: E aconteceu que quando Deus destruiu as cidades da planície, Deus lembrou-se de Abraão e retirou Ló do meio da destruição, quando ele derrubou as cidades em que Ló habitava. Querido, para quem não conhece ou não está lembrado, né, o Senhor Deus, ele chamou Abraão, né, e o chamado de Abraão foi lindo demais. Quando Deus chamou Abraão, ele disse: sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua família e vai para uma terra desconhecida, uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Deus não falou para onde era a terra, Deus não falou do que se tratava. Não, só disse: eu lhe mostrarei uma terra. E Ló foi com ele, Ló era sobrinho de Abraão, foi com ele, né? Mas a Bíblia diz que um dia eles se separaram, né? As riquezas deles eram muito grandes, seus animais eram muitos e não pôde mais conviver todos juntos, né? E ali houve uma desavenças entre os seus servos, né? E aí houve a separação. E ao separar, Ló foi para uma cidade chamada Sodoma e Gomorra, né? Então ali, aquela cidade era uma cidade perversa, né? Uma cidade que era cheia de idolatria, adultério, cheia de coisas ruins, cheia de coisas que não agradavam o Senhor. E houve um dia que Deus foi destruir aquela cidade. Deus destruiu aquela cidade. Mas esse versículo é bem claro, por causa de Abraão, né? Fala que Deus se lembrou de Abraão e retirou Ló daquela cidade. Ou seja, querido, muitas das vezes, querido, nós não entendemos o agir de Deus. Mas muitas das vezes, quando nós sacrificamos, quando nós, né, fazemos algo para o Senhor, quando nós abrimos mão de alguma coisa para o Senhor, querido, Deus dá livramentos por nós. Deus dá livramento para os nossos, da nossa família, da nossa casa, né? Deus dá livramento de morte, né? Sabe por quê? Porque nós não paramos, porque nós não desistimos, porque nós, né, abrimos mão daquilo que talvez era o que nós mais gostava. Abraão, né, era o que mais gostava, era estar na sua família. Né? Quem é que não gosta de estar no meio da sua família? Mas ele abriu mão de tudo, da sua parentela, para fazer o chamado, servir ao Senhor. Né? E o importante, querido, é isso. É que quando nós abrimos mão das coisas mundanas, das coisas que não agradam o Senhor, quando nós abrimos mão das nossas vontades para agradar o Senhor, para fazer a vontade do Pai, Ele sempre vai lembrar de nós. Deus, né, nunca vai abrir mão de nós. O versículo é bem claro, por causa de Abraão. Ou seja, Deus se lembrou de Abraão e retirou seu sobrinho daquela cidade. Aquela cidade foi totalmente destruída. Mas por causa de Abraão, Deus retirou Ló de lá. Amém? Quando nós abrimos mão, querido, das nossas vontades, dos nossos querer, dos nossos desejos, dos nossos prazeres, para agradar o Senhor, querido, você será sempre lembrado por Deus. Sempre será lembrado. Deus dará livramento para os seus, Deus dará livramento para os filhos, para quem tem, para o esposo, para quem tem, para a mãe, para o pai, para quem tem. Ele sempre lembrará de você. Por quê? Por causa dos teus sacrifícios. Por causa dos teus sacrifícios. Muitas vezes nós sacrificamos as nossas vidas, né? E muitas vezes achamos que não está acontecendo nada, que Deus não nos ouve. Não, querido. Deus se lembra de nós no momento certo, no tempo certo. A palavra do Senhor diz que há um tempo para todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu lar. Abre mão, querido. Abre mão de qualquer coisa. Abre mão das suas vontades, seus desejos, seus prazeres. Abre mão daquilo que não agrada o Senhor. Começa a agradar o Senhor. Começa a fazer a vontade de Deus. Você vai ver. Deus se lembrará de você. E nos momentos mais difíceis, Ele entrará com provisão. Ele entrará, né, com poder, autoridade e agirá ao teu favor. Amém? Que Deus abençoe você.